Bom dia. Então vamos deixar aqui essa aula gravada, né? Para eventuais interessados no assunto, né? Então vamos lá. Então a aula de hoje, né? Tentar passar resumidamente aqui por ela, mas acho que vai ficar um pouco longo, mas também não importa. Sobre esse tópico, né, geometria, polaridade e forças intermoleculares, né? Então, primeiramente, o primeiro conceito que a gente precisa entender é da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Né? Então, os pares eletrônicos ao redor de um átomo central, ligantes ou não, compostos como nuvens eletrônicas que se repelem entre si, de forma a ficarem orientados no espaço com a maior distância angular possível. O que isso diz? Né? Como essas nuvens eletrônicas, obviamente, elas são formadas por elétrons, é, o que e esses elétrons eles têm carga negativa, o que isso significa? Significa que esses elétrons vão ter uma repulsão natural entre eles, né? Essas nuvens, né? Esses pares de elétrons, né, eles vão se repelir por conta dessa repulsão entre as cargas negativas natural deles, característica deles, ok? E isso vai fazer com que eles tenham uma grande distância angular entre si, de forma a minimizar, né, essa repulsão, ok? Então, o que vai ser uma nuvem eletrônica? Uma nuvem eletrônica pode ser uma ligação covalente simples, dupla ou tripla. Pode ser também um par de elétrons não ligante, ok? Então, vamos lá. Então, a gente também tem um outro conceito que é importante diferenciar, que é o seguinte: a geometria molecular, ela se refere apenas aos átomos, ok? Então, ela vai se referir apenas às ligações. Então, vai se referir àquele arranjo espacial que os átomos da molécula vão ter entre si, ok? Agora, o arranjo eletrônico ele é diferente. O arranjo eletrônico ele se refere à conformação espacial de todas as nuvens eletrônicas, incluindo os elétrons não ligantes. Então, um exemplo bem interessante para a gente ver isso é o caso da água, porque a água ela tem uma geometria angular, né? Mas ela vai ter um arranjo eletrônico tetraédrico, porque as nuvens eletrônicas elas vão se organizar no espaço tridimensional, né, em três dimensões, né, formando um tetraedro. Agora, os seus átomos, as suas ligações, elas vão ter esse ângulo, vão ter essa geometria angular, ok? Então, a ligação oxigênio-hidrogênio ela vai apresentar o ângulo entre si. Existe alguma variação em relação a esse ângulo que é apresentado aqui, né? Às vezes depende também até da forma como ele é representado. Algumas vezes colocam 109,28, às vezes só colocam 109,5. Gente, é pouco relevante essa diferença, tá? E essa discussão. Não se atentem a esse tipo de detalhe. Ok, bem, aqui nós temos então os principais tipos de geometria que a gente vai poder observar, né? Então, quando você tem dois átomos, então, olha só, o exemplo que traz aqui é o dióxido de carbono, é um exemplo clássico para esse tipo de geometria, e o CO2 é uma substância muito importante para fins de prova, né? Por quê? Porque o CO2 está envolvido aí como um gás de efeito estufa, né? Pode falar do aquecimento global, né? Então, é uma substância que ela pode aparecer nesse tipo de contexto que é bem pertinente nos dias de hoje, né? Bem, nessa geometria linear, nesse caso, quando existem então dois átomos, né, ao redor do átomo central, então já que é uma geometria linear, então a maior distância possível entre essas nuvens vai ser de 180 graus, ok? Então, o exemplo mais importante, como eu disse, é o CO2. Quando você tem três átomos, né, ao redor do átomo central, né, você pode ter ali a situação do caso do SO3, certo? Que vai apresentar uma geometria trigonal, ok? Como você pode observar aqui, no caso aqui, lembrando que, né, o enxofre, né, ele vai ter ali o que a gente costuma chamar nos livros didáticos de ligação covalente dativa, tá? Mas é uma ligação covalente normal, igual qualquer outra, ok? Então, ele só está usando os pares de elétrons isolados dele para fazer uma ligação, né? É isso. Então, aí o que acontece? Entre esses três átomos, qual vai ser a distância entre eles? Né? A distância angular, né? O ângulo entre eles vai ser de 120 graus. Se você pensar que a circunferência seria 120 graus, 360 graus, né? Se você dividir ela em três partes iguais, seriam 120, né?
Também podemos ter a geometria angular, no caso aqui o exemplo, o SO2, né? A geometria angular você tem três nuvens ali ao redor do átomo central, né? Mas apenas dois átomos. Então, o SO2, né, ele vai ter lá uma ligação com um oxigênio e a outra ligação com outro oxigênio. E ele tem um par de elétrons não ligante que fica ali para cima, né? Que vai, por isso ele vai ter essa geometria angular, porque é como se esse par aqui ele estivesse empurrando as ligações para baixo, ok? Por isso que vai apresentar essa geometria, ok? Bem, então, da mesma forma aqui, se a gente tiver quatro nuvens eletrônicas, né, ao redor do átomo central, né? Vamos ver aqui, olha só, a gente tem o caso da água, que também o caso da água, a água é uma substância bem relevante em contexto de prova, e é um exemplo clássico de geometria angular, né? Ela tem, como a gente falou, ela tem um arranjo eletrônico tetraédrico, né? Aqui, olha só, a gente pode ver, né, que nessa coluna aqui, né, a gente consegue ver o arranjo eletrônico, né? Então a gente pode ver que o arranjo dela é tetraédrico, né? Ele se organiza, as quatro nuvens se organizam no espaço tridimensional, nas três dimensões, mas ela vai ter uma geometria angular, porque isso só vai considerar as ligações. Então a ligação OH-OH, elas têm uma distância entre elas ali, próximo de 109 graus, né? Tanto faz. Então, a geometria dela é angular. Outra coisa, o SO2 e o SO3, eles estão conhecidos aí também como por serem gases envolvidos, né, no fenômeno da chuva ácida, certo? Então, também existe essa possível aplicação, esse possível contexto aí para o que pode aparecer em provas, tanto no Enem quanto no PAS, vestibular em geral, ok? Bem, então a água, acabamos de falar da água aqui. A água, poxa, né? A água é importantíssima, né? É evidente que ela pode aparecer em uma diversidade de contextos, né? Precisa, né, é redundante isso, né? Bem, o NH3 é o caso da amônia, né? A amônia, ela vai ter ali três hidrogênios ligados ao nitrogênio, o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes, né? Então, novamente, quatro nuvens eletrônicas e vai ter ali um par de elétrons que empurra as demais ligações NH para baixo, né? Fazendo então uma geometria que a gente chama de piramidal ou pirâmide trigonal, também pode aparecer esse nome. Importante se atentar a algumas variações de nomes que são possíveis, ok? Igual essa trigonal. A trigonal ela pode aparecer como trigonal planar, triangular, ou algo assim, tá? É possível aparecer alguma diversidade aí nesses nomes. Bem, a última aqui, a gente vai ter a tetraédrica. A tetraédrica, ela tem quatro nuvens eletrônicas, só que, no caso, as quatro nuvens eletrônicas são nuvens eletrônicas de ligações químicas, né? São de quatro ligações simples aí. No caso aqui, o exemplo clássico é o CH4. CH4 é o gás metano, também um gás de efeito estufa, presente aí no gás natural também. Pode estar envolvido aí também com, pode-se falar daquela fermentação anaeróbica que acontece ali no estômago de alguns bichos, né? Então, pode aparecer também numa diversidade de contextos aí que é importante que o estudante, né, esteja atento a isso, certo? CH4 também pode aparecer ali como fermentação anaeróbica de matéria orgânica de forma geral, tá? Já vi isso acontecer, por exemplo, discutindo questões de hidrelétricas, né? Em hidrelétricas, perguntaram, poxa, a hidrelétrica tal, não sei o que, tem que alagar uma grande área, e aí se discutir o impacto ambiental daquele alagamento, né? Uma questão que é importante é que está alagando aquilo ali, então vai ficar fermentando ali durante, né, anos e anos e anos, e aquilo ali vai ficar soltando metano, né? Porque já que a matéria orgânica está sendo decomposta ali daquela área alagada, né? Bem, então o CH4 ele pode estar aparecendo nesse tipo de contexto também. Então é importante se atentar a isso, né? A esses contextos que essas substâncias podem aparecer. O NH3 é uma substância muito importante. Tanto é que a gente estuda bastante ali na química, né, a questão do processo Haber-Bosch, que é o processo industrial de síntese da amônia, né, em que se pega o gás hidrogênio, na presença de um catalisador, sob alta pressão e alta temperatura, para se conseguir produzir
a amônia, o NH3, porque a amônia é uma matéria-prima para fertilizantes, explosivos, né? Então, um país precisa dominar esse tipo de tecnologia para conseguir ter ali uma autonomia na produção desse tipo de material, né? Então, por isso que tem a relevância da amônia, certo? Bem, aqui temos algumas outras geometrias que elas são menos comuns em termos de prova, mas podem aparecer, né? Aqui a gente já viu alguma delas, né? Mas aqui a trigonal bipiramidal. Então são duas pirâmides, uma de frente para uma de tipo assim, a base de uma é a base da outra, elas compartilham a mesma base, né? E aí nesse caso aqui, a diferença entre o ângulo entre os átomos que estão no mesmo plano, né? Que são esses aqui, é de 120 graus. Agora, o ângulo entre esse cara daqui, ó, que tá, e esse daqui de baixo, ou de cima, vai ser de 90 graus, ok? Temos o octaédrico também, em termos de prova de vestibulares é menos comum, né? Também, você tem ali 4 átomos que estão no mesmo plano e 2 átomos que estão acima e abaixo do plano, desses 4 átomos, ok? E o ângulo entre todos eles é de 90 graus. Bem, aqui temos praticamente todas, né, quais são mais incomuns, né, a forma em T, né, a gangorra, quadrado planar. O exemplo mais comum da quadrado planar é o xenônio F4, o tetafluoreto de xenônio, tá? É uma coisa, é muito raro, às vezes até assusta, porque você pensa, nossa, professor, mas um gás nobre fazendo ligação química, sim, pode acontecer, mas é uma coisa sintética, né? Quando a gente fala que o gás nobre ele não faz ligações químicas, a gente quer dizer em condições naturais, né? Em condições ambientes. Mas o xenônio, o tetafluoreto de xenônio pode aparecer aí como um produto sintético, né? Temos a bipirâmide trigonal, a pirâmide quadrada, também são incomuns, né? O octaedro. Essa bipirâmide pentagonal, assim, também é uma situação bem extrema, não é algo que vai aparecer numa prova de vestibular, né? Ou pelo menos a tendência é que não, né? Mas estou mostrando aqui para vocês terem ideia de que existe, né? Mas não necessariamente que isso vai cair na tua prova de vestibular, ok? Bem, algumas questõezinhas do PAS aí para a gente poder resolver. Então, olha só, essa questão aqui, vai lá, o uso de fertilizantes inorgânicos e a produção de excremento, particularmente em áreas onde há concentração ou confinamento de animais, acelera a emissão de gás amoníaco, também conhecido como NH3. A amônia, gás alcalino de grande, gás alcalino quer dizer que ele pode atuar como uma base, né? Uma receptora de prótons. De grande importância para a neutralização da chuva ácida na atmosfera, fenômeno que pode ser representado pela ação a seguir. Porque lá na chuva ácida ocorre a formação, por exemplo, um dos ácidos possíveis de serem formados no fenômeno da chuva ácida é o ácido sulfúrico, o H2SO4. Então, quando o NH3 reage com o NH2SO4, forma-se o sulfato de amônio. Então, a partir das informações do texto, julgue o item abaixo. A molécula de amônia tem geometria triangular planar com o ângulo igual a 120 graus? Não tem, né? Porque, como a gente viu, a amônia, ela está ligada a 3 átomos de hidrogênio, 3 átomos de hidrogênio, mas se você faz a distribuição eletrônica, você vê que sobram 2 pares de elétrons ali não ligantes. E esses pares de elétrons, eles vão empurrar as demais ligações, fazendo com que elas adquiram essa conformação, essa geometria espacial, que ela é 3D, né? Ela vai ser tridimensional, então ela é piramidal, ela não é triangular planar, ok? Então tá errado. E outra, mesmo que se ainda fosse aqui, o ângulo não vai ser de 120 graus, ok? O ângulo entre as ligações ficaria ali na base do 109, alguma coisinha, também igual o tetraédrico, né? Ok? Então, esse item está errado. Considerando-se as posições, as demais informações podem ser extraídas da tabela periódica a respeito dos elementos químicos, carbono, enxofre e oxigênio, tendo como base a teoria da repulsão dos pares de eletrovalência. As geometrias mais prováveis para o SO2 e CO2 são, respectivamente, a angular e a linear. Correto, está correto. Essa aqui está errada, ó, vou botar aqui. Essa aqui está correta. Por quê? O SO2 ele pode ser angular? Pode, a gente viu ele aqui atrás, não vou desenhar, né? Olha só ele aqui, ó. Angular.
Ok? E o CO2? O CO2, ó, linear, certo? Porque o SO2 ele tem um par de elétrons não ligante que faz com que os elétrons do oxigênio vão para baixo, né? Olha, desculpa, os elétrons, os átomos de oxigênio, eles fiquem mais numa posição angular, né? E o do CO2, o carbono não tem esses pares de elétrons, então eles permanecem a maior distância possível entre essas duas ligações carbono dupla carbono, vai ser de 180 graus, ok? Então por isso que é linear. 3. A densidade da água em estado líquido é maior que a da água em estado sólido, que se deve diretamente à geometria linear da molécula de água, representada a seguir. Gente, a água não é linear. Então, o erro aqui nessa questão é que ela não é linear. Se a gente voltar aqui atrás, ó, a gente vê que a água é angular. Olha só, a água aqui, ó, angular. Então, esse item está errado. As moléculas CH3, Br e CH4 são classificadas como compostos apolares porque apresentam o mesmo arranjo eletrônico e a mesma geometria molecular. Olha só, o CH4 e o CH3Br, qual a geometria deles? Tetraédrica, certo? Eles vão apresentar aquela mesma estrutura aqui. Só se você olhar aqui para o CH4, só pensar que aqui vai ter um Br. Ok? Então, aqui no caso seria tetraédrico? Seria. Só que eles são apolares, não, o CH4 é apolar, mas o CH3Br não é. O fato dele ter esse bromo muda toda a questão vetorial dele aqui dentro dos momentos de polo, que a gente vai ver isso depois, né? Mas isso vai fazer com que essa questão esteja errada, porque eles não são apolares. O CH4 é polar? É, mas o CH3Br não é apolar, ele é polar, ele tem polos, tá? Mais à frente a gente vê isso. 5. As moléculas de CO2, CH4 e H2O apresentam respectivamente geometria tananana. Então, olha só, o CO2 é o quê? Linear. O CH4 é o quê? Tetraédrico. O H2O, angular. Então, linear, tetraédrico e angular. Letra A, resposta. Muito fácil essa também, né? Vamos seguir. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo de gravação, só para ver como é que tá. Olha, 17 minutos, beleza. Vamos continuar aqui, de fechar os 30, porque aí eu coloco a aula inteira logo lá. Então, ligação iônica, né? Vamos falar sobre a polaridade aqui, quer dizer. Polaridade. Então, a polaridade, né? A gente tem que lembrar que algumas situações, olha só. É meio estranho falar isso, mas assim, a gente pode considerar que toda ligação iônica vai ser polar, tá? Por quê? Porque a polaridade se refere à presença de polos, de ter um lado negativo e um lado positivo. No entanto, se a gente for pensar assim, no caso da ligação iônica, já existe isso naturalmente, né? Ela é implícito dela, porque como a ligação iônica acontece com transferência de elétrons, então já existe uma espécie positiva e uma espécie negativa, ou seja, existe um cátion e existe um ânion, uma espécie positiva e uma espécie negativa, respectivamente. Então, é possível falar em polaridade ali, de certa forma, mas é meio estranho. Mas é porque eu já vi algumas questões de vestibular com isso, então eu gosto de deixar esse alerta. A gente pode considerar que a ligação iônica ela vai ser polar, porque esses polos já são bem separados ali na ligação iônica. Ok? Porque muita gente fica preocupado com esses casos de exceção, né? Mas dessas coisas meio estranhas que aparecem no vestibular, mas enfim, é só deixando esse alerta. Ok? Então tá, agora a ligação covalente. A ligação covalente, desculpa, meu celular aqui está disparando. Deixa eu deixar ele aqui no silencioso. Ligação covalente. A ligação covalente ela pode ser apolar quando os átomos têm a mesma eletronegatividade, que vai ser basicamente quando eles forem o mesmo elemento. Então, no caso aqui, a ligação ligação covalente entre o hidrogênio e o hidrogênio, aqui na molécula de H2, de gás hidrogênio, ela vai ser apolar. Por quê? Porque não existe diferença de eletronegatividade entre eles. E a ligação covalente polar, ela vai acontecer quando forem elementos diferentes, né? Então, entre o hidrogênio e o cloro, aqui existe uma razoável diferença de eletronegatividade, então por isso que essa ligação covalente ela é polar. A polaridade ela pode ser determinada pela soma vetorial, né, do vetor momento de polo resultante, né? Que aí você tem que fazer a soma vetorial, só que isso é meio complicadinho, sabe? Assim, às vezes, poxa, se você pensar no caso de uma molécula linear, é muito fácil. Trigonal, também. Angular, ok.
Agora, se a coisa vai para uma piramidal, para uma tetraédrica, você vai pensar naquelas outras geometrias meio malucas lá, de a gangorra, forma inteira, não sei o que, lá, aí a coisa pode complicar um pouco. Então você tem que pensar, pode fazer uma soma vetorial tridimensional, pode ser meio chatinho. Mas o importante é que nessas moléculas polares, o momento de polo resultante ele é diferente de zero, ou seja, ele existe de fato, né? Ele tem um módulo que é plausível ali, razoável, né? Diferente de zero, já que é um vetor, né? E as moléculas apolares, elas vão ter um vetor momento de polo resultante igual a zero, ok? Isso vai fazer com que todos esses vetores se anulem para poder dar zero, ok? Uma forma alternativa, a gente pensar o seguinte, ó, número de nuvens eletrônicas para a molécula apolar. O número de nuvens eletrônicas é igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central. E para uma molécula polar, o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central. Como assim? Vamos pensar aqui, olha só, no caso do CO2. Então, ó, carbono, dupla, nossa senhora, desenhar com mouse é muito difícil. Então, nesse caso, o carbono tem par de elétrons não ligantes? Não. Os 4 elétrons dele, de valência, já estão envolvidos nas ligações químicas. Então, o que vai acontecer? Não, peraí, quero apagar isso aqui. Então, apaguei. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele tem quantas nuvens eletrônicas? Olha, vou fazer outra cor aqui. Ó. Ele vai ter cada ligação dupla é uma nuvem. Então, uma, duas. E quantos átomos iguais ligados a um átomo central? Então, átomos iguais, ele tem 2 átomos só, né? Que são os 2 oxigênios. Então, vou até fazer outra cor aqui também. Ó, então, 1, 2. Ó, então beleza, ele tem 2 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Então, essa molécula tem que ser o quê? Ela tem que ser apolar, né? Por quê? Trocando aqui a cor da caneta aqui de novo. Meu Deus, o que é isso? Coloquei apontador laser. Então, olha só. Nesse caso aqui, então, se o número de nuvens eletrônicas e o número de átomos iguais ligados ao átomo central é igual, então a molécula vai ser apolar. Agora, por exemplo, se fosse o caso da água, se a gente pensar no caso da água aqui, olha, a água tem lá, faz uma ligação simples para cá, uma ligação simples para cá. Beleza, vamos contabilizar as nuvens eletrônicas. Então, ó, cada ligação simples conta como uma. 1, 2. Cada par de elétrons vai contar como 1, 3, 4. Então, olha só, percebam, tem 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E quantos átomos iguais? Temos 2. Temos aqui, ó, um hidrogênio, 2 hidrogênios. Então, 4 nuvens eletrônicas, 2 átomos iguais apenas. Então, o número é diferente, então essa molécula é polar. Ok? Então, muito simples isso daí. O que é isso? Não, isso aqui é outra coisa. Gente, o que é isso? Então, nesse caso, olha só, essa molécula aqui do lado, ela é apolar. Tem que ter como diminuir essa sensibilidade desse mouse. Tá horrível. Então, aqui, ó, essa daqui é polar. Tudo bem? Bem simples. Então, aqui a gente vê alguns exemplos, né? No caso de óxido de carbono, como é que funciona a questão dos vetores lá? A gente vê que olha só, aqui é como se fosse um mapa de calor, né? Um mapa da negatividade, da densidade de carga elétrica para cada uma dessas moléculas. Então, onde está mais vermelho é porque é mais negativo. Então, o que a gente vê no dióxido de carbono? Que no dióxido de carbono, a gente consegue averiguar aqui que os elétrons os elétrons vão estar mais deslocados para o lado do oxigênio. Só que eles estão deslocados em ambos os sentidos.
Então, de forma que esse dipolo elétrico está bem separado, e então o vetor do momento dipolo, que vai me dar a ideia de como que é a distribuição dessa densidade de carga elétrica negativa dentro da molécula, ela vai ser um anula o outro, certo? Então, por isso que vai ser linear. Ó, desculpa, por isso que vai ser apolar, desculpa, né? A geometria linear de forma, então, e aí como a geometria é linear, a soma desses vetores vai fazer com que eles se anulem, né? Anulem um ao outro e a molécula seja apolar. Não tem uma distribuição heterogênea, né, desigual dessa carga negativa. Tá? A gente vê que existe quase uma simetria mesmo, né, nessa distribuição. Aqui no caso da molécula de água, a gente vê que, olha só, o lado vermelhinho está aqui em cima, né? Então, esse lado de cima, ele é mais negativo do que o lado de baixo, né? Do que o outro lado, onde estão os hidrogênios. Porque aqui, onde está a bolinha vermelha, é o oxigênio, né? Então, esse lado é mais eletronegativo, mais negativo, e por isso, então, a gente vê que tem um polo bem definido. Aqui, agora, são duas moléculas que a gente chama de isômeros, tá? Não é um assunto que costuma ver no PAIS 1, né? Nem no PAIS 2, mas são moléculas que elas são a molécula de cis de cloroeteno e do trans de cloroeteno. Tá meio ruinzinho aqui a qualidade da imagem, mas é por aí. E aí o que a gente consegue observar aqui de diferença entre elas, né? Que numa delas aqui, ó, na trans, a gente tem uma distribuição mais ou menos simétrica, né? Se a gente pensar assim, né? Ó, aqui tem um lado negativo, do outro lado tem um lado negativo. Então, o que acontece? Nessa molécula trans de cloroeteno aqui, ela seria apolar. Agora, a cis de cloroeteno, que basicamente elas são moléculas que têm a mesma fórmula estrutural, tem a mesma fórmula molecular, mas alguma coisa na estrutura delas é diferente, né? Então, nesse caso, o que a gente está observando é que, no caso aqui, ó, a bolinha verde, né, o cloro, ele está para um lado aqui e do outro ele está do outro lado. Tipo, eles estão na transversal, por isso que é trans de cloroeteno. Agora, o cis, os dois cloros estão do mesmo lado da molécula. E aí, o que isso faz aqui com a história? Né? Ele vai, basicamente, ele vai fazer com que no cis aqui ela seja uma molécula polar e na trans de cloroeteno ela seja uma molécula apolar. Ok? Aqui temos o tetraclorometano, CCl4, ou também pode chamar de tetracloreto de carbono. Aqui é uma molécula apolar, porque todo mundo aqui vai se anular, os vetores todos vão se anular. Agora, se você coloca o tetaclorometano, isso já traz uma polaridade. O que a gente observa aqui, ó, olha aqui em cima, se você observar aqui em cima, está mais azul, né, ao contrário daqui do tetaclorometano. Então, que no tetaclorometano, meio que essa nuvem eletrônica, a densidade de carga negativa está distribuída de forma mais ou menos igual, de forma que não existe assim, um lado mais negativo do que o outro. Agora, no caso do tetraclorometano, tetra? É isso mesmo, tetraclorometano. Não, mas isso aqui está errado. Nossa! É triclorometano esse de baixo, não é tetaclorometano. Aqui é CHCl3, gente, desculpa pelo erro, tá? Ignora esse tetaclorometano aqui. Você vê que é um erro do próprio livro, de onde saiu a imagem, né? Então, nesse caso aqui do triclorometano, né, a gente vai observar que já existe, então, essa diferença na distribuição da carga elétrica, ok? Porque aqui em cima, olha só esclarecendo, aqui é o CCl4, aqui embaixo é o CHCl3, ok? Aqui é só mostrando como é que seria no caso do HCl, né? Então a gente observa que a densidade de carga está muito em cima do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Aqui em cima a gente vai observar que aqui é o caso da molécula de gás cloro, a gente vai observar que a carga elétrica está mais ou menos distribuída de forma igual. Então, por isso que é uma molécula apolar. Ok? Aqui são alguns momentos de polos que a gente precisa... Não, a gente não precisa saber, só alguns valores, só para vocês verem as diferenças entre eles, ok? E sobre a polaridade, uma forma bem simples da gente enxergar essa questão da polaridade é que e da solubilidade é o seguinte, que uma substância polar dissolve uma substância polar, e apolar dissolve apolar.
E aí, assim, existem alguns termos que podem aparecer, né? Para algo que é polar, por exemplo, algo que é polar pode ser chamado de hidrossolúvel, de hidrofílico, certo? Ou de lipofóbico. E algo que é apolar pode ser chamado de lipossolúvel, pode ser chamado de hidrofóbico, certo? Pode ter essas diversidades de nomes aí, porque você também pode pensar em termos do que é do solvente, né? Que é uma outra forma de raciocinar, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a água é polar. Se algo dissolve na água, é porque é polar. Então, por isso que a gente pode falar que é hidrossolúvel, certo? Se dissolve na água, é porque provavelmente não vai dissolver em gordura. Então, se não dissolve na gordura, vai ser o que? Lipofóbico. Vai ser algo então, algo que dissolve na gordura não dissolve na água. Então, por isso que é hidrofóbico, ok? Então, a solubilidade e a polaridade, elas têm relação uma com a outra. Porque se uma molécula é polar ou apolar, esses semelhantes eles vão tender a interagir de forma semelhante também e de forma mais fácil. Não vai haver uma repulsão entre essas moléculas. Mais ou menos assim como a gente entende essa situação. Ok? Aqui mais algumas questõezinhas do PAS, da UNB. As propriedades periódicas dos elementos permitem prever que o iodo se ioniza mais facilmente que o cloro e a molécula de CH3I tem maior volume que a molécula de CH3Cl. Olha só, se a gente for pensar aqui no caso, quem que vai ser maior? O iodo ou o cloro? Se você for olhar lá para a tabela periódica, você vai lembrar lá que tem a família do flúor. É assim, flúor, o cloro, o bromo, o iodo, e aqui ainda tem o astato para baixo, mas o astato, coitado, nunca aparece não. Bem, então olha só, o cloro está mais aqui para cima e o iodo está mais para baixo. Quem é maior? O iodo. O iodo vai ser maior. Então por quê? Porque o raio atômico ele aumenta na mesma família de cima para baixo. Então, vou colocar assim, ó, raio atômico, Ra, raio atômico. Agora o que acontece? A energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Ele é inversamente proporcional ao raio atômico. O que isso significa? Que quanto maior o átomo, menor vai ser a energia. Então vamos ver o que a gente consegue pensar aqui, ó. As propriedades periódicas dos elementos permitem prever que o iodo se ioniza mais facilmente que o cloro. O iodo ele se ioniza mais facilmente que o cloro? Sim, porque a energia de ionização dele está mais para baixo que o do cloro. Então, correto. E que a molécula de CH3I tem maior volume que a molécula de CH3Cl. Correto. Né? O iodo também ele tem maior raio atômico do que o cloro, então é correto inferir isso. Não sei bem porque eu coloquei essa questão aqui, mas assim, a proposta é essa, assim, é uma questão do PAS, mal não faz, vai cair no seu vestibular, na tua prova aí do PAS, de qualquer forma, né? Então tá aí. Mas beleza, vamos seguir. Entre as substâncias geradas como produtos da fotossíntese sintética, tá faltando uns acentos agudos aqui, né? Um circunflexo aqui. Mas enfim, indicadas no esquema apresentado, as que têm menores solubilidades em água são. Tá faltando um tio aqui também. São hidrocarbonetos apolares CH4 e C2H6. Aqui existe um fato importante que é o seguinte: os hidrocarbonetos são essas substâncias que têm apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura, elas podem ser consideradas como 100% apolares, ok? Então, as que vão ter, olha só, se você olhar para a substância, essa aqui é a equação, essa aqui é a equação daqui da questão de baixo, tá? Que ó, da fotossíntese sintética, que é o CO2 agindo com a água na presença de fotocatalisador, né? Que aí pode produzir essas substâncias aqui. Então, olha só, as outras, tem 5 substâncias que podem ser produzidas, né? O gás metano, CH4, o gás etano, que é o C2H6, o metanol, que é o CH3OH, o etanol, que é o C2H5OH, e o ácido acético, que é o CH3COH. Ah, precisa saber esses nomes, professor? Olha, se você está no PAIS 1, né, eu acho que ainda é desnecessário, né? Mas
Sim, é razoável que a pessoa que está no PAS 2, que vai fazer o PAS 2, que ela já vai ter estudado a parte química orgânica, né, agora, né? Lembrando que esse vídeo aqui é de 2023, tá? Agosto de 2023, só para datar essa informação, né? Porque às vezes essa situação, os editais podem ter desatualizados. Como vocês viram, o PAS 1 teve uma mudança do ano passado de 2022 para 2023, é importante se atente a isso, ok? Então, olha só. Então, no primeiro ano, assim, só estou falando porque eu sei, mas não vai te fazer mal saber isso? Não vai. Então, assim, só te dando essa orientação. O que acontece aqui? Todas essas três moléculas aqui de baixo que tem o oxigênio, elas vão ser polares. E outra, mais do que isso, elas não só são polares, como elas vão fazer um tipo de interação intermolecular, que a gente vai ver na próxima aula, que é o tipo de ligação que a gente chama de ligação de hidrogênio. E por isso, elas vão ser muito solúveis em água. Então, as que são menos solúveis são sim o CH4, C2H6. Por quê? Porque elas são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, ou seja, substâncias que têm apenas carbonos e hidrogênios, elas podem ser consideradas como apolares. Se são apolares, elas não se dissolvem em água. Então, correto. Ok? Continuando. Aqui essa aqui é uma questão do tipo D, né? É uma questão que ela é aberta. Vai ser meio difícil de fazer aqui, porque a sensibilidade do mouse não vai estar ajudando, vai ficar meio tremido, né? Mas a gente vai tentar dar um jeito aqui, olha só. Então tem que desenhar a estrutura de Lewis do CO2 da água. Então, ó, o do carbono vai ser assim. O carbono tem 4 elétrons da camada de valência. O oxigênio tem 6. Ó, então, beleza. Aí vamos fazer as ligações aqui, ó, do CO2. Ele vai fazer o carbono, então vai fazer uma ligação dupla com um dos oxigênios, uma outra ligação dupla aqui com, ai Jesus amado, com outro oxigênio. E aí? O que vai acontecer? Indique por meio de setas os momentos dipolares de cada ligação química. Os momentos dipolo aqui, então, eles vão estar apontando para o átomo mais eletronegativo, ok? O vetor momento dipolo, ele sempre aponta para o átomo mais eletronegativo. Jesus, que letra horrível. Quem já me viu dando aula ao vivo sabe que a minha letra é feia. Agora imagina aqui nessa... Esse mouse está tremendo aqui horrores. Então são os dois momentos dipolos, ok? E aí ele fala, e o momento dipolar resultante de cada molécula. Nesse caso, o momento dipolo, como essa molécula vai ser o quê? Polar? Apolar, desculpa. Então, ela vai ser igual a zero. Então, essa molécula é apolar. E outra, qual a geometria dela? Linear. Ok? Agora, se a gente pensar aqui no caso, ó, da molécula de água, como é que vai ficar? Cadê a caneta azul? Tá aqui. Oxigênio, 2 pares de elétrons aqui, um elétron para cada lado, um hidrogênio aqui. Então, ó, e aí faz uma ligação simples com cada hidrogênio. Então, vai fazer uma ligação covalente simples com cada hidrogênio. Beleza. E agora, os momentos de polo. No caso, quem é mais eletronegativo? O oxigênio, né? Então, o momento de polo vai estar apontando para o oxigênio. Ok, para onde que vai estar apontando o momento de polo resultante? Vai estar apontando para cima, né? A soma desses dois vetores, né?
vai ser aqui para cima. E lembrando que isso aqui é o quê? Diferente de zero. Ok? E essa molécula vai ser o quê? Polar. Qual a geometria dela? Angular. Então, é isso que você deveria colocar ali nessa resposta do tipo D. Ok? Ele pede a geometria? Não, mas é assim, se você desenhar fora da geometria, não vai fazer sentido. Então, tem que desenhar na geometria também. Ok? Então, seria essa a resposta. Claro, você vai fazer lá com a letra bonitinha, né? Que você não vai estar tendo que fazer isso com o mouse tremendo. Ok? Então, beleza. Continuando. Meu Deus, a aula está demorando muito já, né? 40 minutos, Jesus. Mas vamos lá, só para acabar logo isso aqui. Então, as forças ou interações intermoleculares, também conhecidas como forças de Van der Waals, existem 3 tipos de interações. Então, olha só, a gente falou sobre a geometria, falou sobre a polaridade das moléculas, a gente vai falar agora como é que uma molécula interage com outra molécula, né? Então, olha só, as interações, e aqui é meio complicado, porque é o seguinte, alguns livros, às vezes, podem trazer forças de Van der Waals como um sinônimo genérico de interações intermoleculares. Outras podem trazer forças de Van der Waals como um sinônimo para esse tipo de interação que está aqui embaixo, que é o dipolo induzido, ou força de dispersão de London. Tá? Então, cuidado, você tem que estar prestando atenção ao contexto para tentar entender melhor o que pode ser o entendimento do examinador ali. Não tente dar uma despertão e às vezes pensar, não, aqui o examinador está errado no conceito, não sei o quê. Isso pode ser problemático, tá? Isso realmente pode... Porque às vezes o examinador usa uma outra literatura que vai entender forças de Van der Waals como um sinônimo de forças de London, né? Então, é preciso estar atento a esse contexto aí. É difícil saber exatamente assim e tal, mas fique atento, leia o contexto bem ali para tentar entender, tá? Então, vamos lá. Dipolo induzido, né? Também é o tipo de interação intermolecular que está presente em todas as moléculas, né? Elas também são chamadas de força de dispersão de London. Elas ocorrem em todas as moléculas, mas ela é o único tipo que está presente nas moléculas apolares, ok? E ela é mais fraca entre os tipos de interação intermolecular. O que essas figuras estão representando? Elas estão representando justamente como que o dipolo pode ser formado e como que esse dipolo induzido pode ser formado. É uma distorção momentânea. Então, aqui, por exemplo, nessa figurinha A, a gente vê que as forças de dispersão de London, aqui nesse caso, no átomo de argônio, né, o gás nobre, a nuvem eletrônica está dispersa de forma homogênea. Agora, aqui na B, o que está acontecendo? Houve uma distorção nessa nuvem, de forma que um lado tem maior quantidade, digamos assim, de nuvem eletrônica do que o outro, né? Então, perdeu essa simetria, causou essa distorção, isso faz com que tenha um lado positivo e um lado negativo. E mais do que isso, se uma molécula tem essa distorção, ela induz as demais para formar esse dipolo instantâneo, esse dipolo momentâneo, ok? Então, aí o que acontece? O lado negativo de uma molécula vai interagir com o lado positivo da outra molécula. Então, é assim que funciona essa atração entre essas moléculas. Elas têm uma distorção momentânea que aí uma induz a outra e aí consegue manter essa atração. Só que ela é uma atração que ela é fraca, ok? É importante a gente destacar isso. Está presente em todas as moléculas, mesmo numa molécula polar, só que aí numa molécula polar, ou uma molécula que faz ligação de hidrogênio, que são outros tipos de interações intermoleculares, essas forças essas forças de dispersão de London, de dipolo induzido, elas são muito mais fracas, então elas são um pouco relevantes. Ok? Beleza, também temos o tipo dipolo-dipolo, que vai ser está presente, também pode ser chamado de dipolo permanente, e elas também podem estar presentes, elas estão presentes em moléculas polares, tá? E elas são mais fortes que as forças de London. E aí por quê? Porque nessas os polos já estão bem estabelecidos, é um polo que já existe permanentemente. Então, o polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo de outra, é isso, ok? Temos as ligações de hidrogênio, que elas vão seguir essa regra, que é a regra do Von, né, que a gente costuma falar em sala de aula, que é quando tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio,
vai haver a presença de ligações de hidrogênio, ok? Então, aqui no caso que a gente tem de exemplo aqui, o NH3, né, a amônia. Então, perceba, existem aqui, como é que essa ligação acontece? O hidrogênio de uma amônia interage com um par de elétrons não ligante da outra amônia. E aí, você tem, olha só, perceba, a amônia aqui, ela consegue fazer uma única molécula de amônio. Ó. Vamos destacar essa aqui. Ó. Então, essa molécula de amônia, ela está interagindo com 3 outras moléculas de amônia por meio dos seus hidrogênios, e ela também usa o seu par de elétrons não ligante para interagir com uma outra molécula de amônia. Então, basicamente o hidrogênio da amônia interage com um par de elétrons das outras amônias, e o par de elétrons dessa amônia de referência, ela vai interagir com o hidrogênio de outra amônia. Então, a interação do tipo ligação de hidrogênio, também chamada antigamente, né, como ponte de hidrogênio, ela funciona dessa forma, né? O hidrogênio, quando ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, ele vai interagir com um par de elétrons não ligantes de uma outra molécula, ok? No caso aqui da água, olha só, a mesma situação. Vamos olhar para essa molécula de água aqui, que está aqui no meio, ó, aqui está no meio. Então, ela interage com 2 moléculas de água por meio dos seus pares de elétrons não ligantes, e ela interage com os hidrogênios dessa molécula de água de referência, ela vai interagir com o par de elétrons não ligante da outra molécula de água, ok? Detalhe, é possível, por exemplo, a água fazer ponte de hidrogênio com acetona, né, com a propanona. A propanona, ela seria o quê? Ó, eu estou falando disso daqui. É possível, certo? Esse tipo de molécula aqui poderia fazer uma ponte de hidrogênio? Poderia. Você poderia ter o OH, esse hidrogênio aqui, interagindo com o par de elétrons do oxigênio daqui. Tá, mas professor, mas ela não tem um hidrogênio ali para ela poder fazer a ligação, tipo, ela precisaria ter isso aqui, né, um OH, tipo um hidroxila, né? Tudo bem, ela não vai fazer isso, mas a água poderia interagir com ela por meio de ponte de hidrogênio, já que ela tem um oxigênio que tem par de elétrons não ligante. Então, seria possível? Seria sim. Gente, por que a gente estuda forças intermoleculares? Porque é uma forma de a gente conseguir explicar as propriedades físico-químicas das substâncias, certo? Então, se a gente pode pensar, porque, poxa, várias das anomalias das propriedades físico-químicas que a água apresenta, vão ser explicadas por meio das ligações de hidrogênio. Então, é importante a gente estar atento a isso, certo? Conseguir entender apropriadamente, né, esse tipo de assunto sobre as interações intermoleculares. Outra coisa, curiosidade, pode existir também interação do tipo íon-dipolo, tá? Então, um íon interagir com um dipolo, ou seja, com uma molécula que ela é polar, certo? Isso, inclusive, já caiu no Enem, perguntando lá sobre um tipo de fralda lá que apresentava íons, né? Aí ela perguntava por que ela era mais eficiente para absorver água do que a de celulose, a de algodão. Por quê? Porque ela apresentava lá um tipo de íon, né, de estrutura iônica no seu tecido, no seu material, que a interação íon-dipolo ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio, ok? Então, isso é importante da gente ter em mente também, tá? A gente falou de interações entre moléculas, mas pode existir também interação entre um íon e uma molécula, ok? E essa interação íon-dipolo, né, que é o de um íon com uma molécula que é polar, né, ela é mais forte, é mais intensa do que a ligação de hidrogênio, ok? Então, basicamente a gente consegue explicar boa parte das diferenças. Então, se uma molécula tem ponte de hidrogênio, elas são, sei lá, uma molécula com 3 átomos, né?
relativamente parecida, e só que uma dessas moléculas lá vai ter, no caso, não tem ligações de hidrogênio, então provavelmente a gente já pensa que, poxa, a água, né, vai ter uma temperatura de ebulição maior, temperatura de fusão maior, densidade maior, viscosidade maior, e assim vai, né? A gente vai pensando dessa forma, né? Uma boa parte dessas propriedades físico-químicas você vai conseguir explicar, né? Dessas discussões sobre propriedades físico-químicas você vai conseguir explicar por meio das forças intermoleculares, ok? Aqui é só um gráfico que a gente consegue observar isso. Olha só, aqui é a família do oxigênio. A gente tem aqui o H2TE, que é do telúrio, H2 selênio, né, o H2S, que é o enxofre, e o H2O, que é a água. Né? O que a gente consegue observar? Que a temperatura de ebulição, quando a gente vai olhar para esse gráfico, a gente percebe que ela destoa muito dos demais substâncias da mesma família, né? Digamos assim, o H2O, H2S, H2SE e o H2TE. Aqui no caso, olha só, temos o HE, fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio e iodeto de hidrogênio. Então, o HF, ele destoa muito dos demais da família dele. Então, e agora a gente também não observa isso, né, lá na família do carbono. Por quê? Porque o CH4, ele não faz ligação de hidrogênio. Ok? Outra coisa é o seguinte, é o tamanho das moléculas. Isso aqui é mais importante quando se estuda química orgânica, mas é o seguinte, se uma molécula é grande, ela vai acabar apresentando, mesmo ela sendo apolar, se uma molécula é grande, quanto maior o tamanho dela, ela tem mais locais de interação. E aí, com isso, é possível inferir que ela vai apresentar propriedades físico-químicas mais intensas, né? No sentido de que, por exemplo, a viscosidade aqui, olha só, o que tem que representar aqui? São 3 hidrocarbonetos, cada um está num tubinho diferente, aí colocou o bastão de vidro. Então, na primeira aqui, só colocou e tirou. Esse aqui é o menor deles, né? Menor desses hidrocarbonetos, todos eles são apolares. Mas aí praticamente não formou nenhuma gotinha, nem nada. Por quê? Porque ele é muito pouco viscoso. Agora no segundo, já botou e retirou o bastão, já forma uma gotinha. Agora no terceiro, ele é tão viscoso que quando enfiou o bastão de vidro e tentou retirar, ele acaba puxando os demais, puxando o tubo junto. Por quê? Porque ele é muito viscoso, porque a molécula é muito grande. Então, a ordem aqui, né, de tamanho de molécula, ela aumenta aqui da esquerda para a direita, né? E aqui esse último, ele acaba que ele vai ser mais viscoso que os demais, por quê? Porque a molécula dele provavelmente vai ser muito grande, e isso vai fazer com que tenha muitos sítios de interação do tipo de polo induzido, ok? Tudo bem com isso? Então, por hoje é só, a aula ficou bem extensa, espero que te ajude aí a entender melhor esse tema. Se gostou da aula, por favor, dê um joinha, deixe um comentário, se tiver com dúvida, deixa aí também. Eu botei meu e-mail lá no começo da apresentação, você pode ir lá e mandar um e-mail também com alguma dúvida. Deixa uma dúvida aí no comentário, se inscreva no canal, esses recados aí de praxe. Gente, então tchau para vocês, abraço, fique com Deus, bons estudos.